Olá, meus queridos, eu tenho essa honra, esse prazer de estar aqui hoje para trazer essa ministração do nosso Tadel, né? E é sobre o lançamento desse projeto maravilhoso que nós estamos começando agora, lançando agora, que é o projeto Casa de Paz 2024. Nós estamos com muita expectativa daquilo que Deus vai fazer, essa ativação profética, ativação de paixão que o Espírito Santo vai trazer no nosso coração, como líderes, como igreja. E eu conto muito com você para ser um grande encorajador, uma grande inspiração para contagiar as pessoas à sua volta com o mesmo espírito de fé, com o mesmo espírito de paixão. Então, a ministração hoje tem isso como foco, e eu quero começar aqui lendo um texto que muitos chamam de parábola, mas também pode ser uma história que Jesus conta a respeito do rico e do Lázaro. Está lá em Lucas 16, a partir do versículo 19 a 31, você pode acompanhar na tela. Diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu que, ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, pois, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então essa parábola, ela é muito importante, né? Porque principalmente Jesus é que está dizendo, e ela traz lições muito sérias e que serve muito para a nossa reflexão e abrir os nossos olhos a respeito de alguns princípios muito poderosos aqui, né? O interessante dessa história é que são 13 versículos, né? Porém apenas 3 versículos falam da vida antes da morte e 10 versículos da vida após a morte. Então é um comparativo, uma proporção para nós entendermos que a vida desse rico, né, de regalias, né, de viver sem propósito, de viver simplesmente para usufruir dos seus bens, como se a vida nessa terra fosse a nossa vida completa, é uma grande ilusão. Ao passo que Lázaro, que era um mendigo, ele viveu de uma forma muito terrível nessa terra, mas foi um período muito curto da vida dele, comparado com a eternidade, comparado com a vida que Deus planeja. E também serve para nós entendermos que a morte não é um ponto final, é simplesmente uma vírgula para um processo que vai começar. Eu diria que morte não é o fim, morte é o começo, né? E aqui nessa história, Jesus ele faz aqui ele descortina, como se abrisse uma tela para nós enxergarmos a realidade por trás das coisas, a realidade espiritual por trás das coisas físicas, né? E essa realidade, ela é chocante se olhar pelo ponto de vista do destino do rico que estava em tormento. E só lembrando um parênteses importante, que esse tormento que ele estava vivendo ainda não é o tormento final, porque a Bíblia fala sobre o inferno e também fala sobre o lago de fogo. E o lago de fogo é o que vai vir depois do inferno. O inferno é um
período, né, provisório, que as pessoas que não conheceram a Jesus, não se renderam a Jesus, não foram lavadas, os pecados lavados com o sangue de Cristo, vão passar um tempo no inferno até o julgamento final que vai vir depois da ressurreição dos mortos, depois que Jesus voltar. Então o inferno já é um lugar de tormento, mas ainda não é o ponto final, porque o ponto final que Apocalipse nos diz é o lago de fogo, e realmente vai ser algo muito chocante, muito além da imaginação humana. E é importante nós tocarmos nesse assunto porque, aliás, na Bíblia, né, Jesus ele fala muito mais sobre o inferno e sobre o lago de fogo do que sobre o céu, até para trazer um alerta e um temor no nosso coração, para nós não vivermos de qualquer forma, sem propósito, sem cumprir aquilo que nós nascemos para fazer. Mas então Deus nos mostra este filme, né, para abrir os nossos olhos. O rico estava tendo contato com essa realidade só após morte. E o que ele pediu para Jesus? Jesus, pega esse filme daquilo que está acontecendo aqui, por favor, e leva lá para os meus irmãos que estão vivendo assim como eu vivia, para que eles possam enxergar como vai ser o futuro deles e eles mudarem de vida. Então ele queria que o Lázaro ressuscitasse e fosse lá contar. E aí o pai Abraão aqui, né, que é a figura de Deus nessa história, ele diz para ele, não é possível isso. Eles têm os profetas, que eles ouçam os profetas. Então eu digo para você que se algum desses mortos hoje pedisse para Deus, né, Deus manda lá para que fale para o meu pai, para que fale para o meu irmão, para que fale para os meus filhos, para que eles não venham para esse lugar de tormento, Deus vai dizer, não, eu não posso fazer isso, porque lá eles já têm os meus filhos, né, lá eles já têm os Joãos, as Marias, os Josés, os Fábios, né, as Cíntias e assim por diante, para proclamar. Então isso aponta também para a nossa responsabilidade, né? Deus está apontando para a nossa responsabilidade, porque nós conhecemos esse filme, né? As pessoas que estão vivendo de forma, aqui comparando com esse rico, vivendo a sua vida, gastando o seu tempo, gastando ali o seu dinheiro, a sua saúde, simplesmente para sobreviver, eles não sabem desse filme do futuro, mas nós que nos convertemos, nós que recebemos Jesus, nós sabemos. Só que junto com essa salvação que nós recebemos, junto com o perdão que nós recebemos também uma grande responsabilidade, uma responsabilidade de enxergar essa vida eterna, essa vida pós-morte como uma realidade, e nós devemos viver então nessa vida para impedir ou para ajudar impedir que as pessoas vão para o inferno e ajudar as pessoas a conhecerem essa revelação. Então é algo muito importante que nós precisamos entender, que dentro desse pacote que nós recebemos, chamado salvação, também vem uma missão. Vem uma missão, e essa parábola serve muito para nos alertar da missão que nós temos, porque a vida nessa terra é a única oportunidade, o único tempo de oportunidade que as pessoas têm de decidir a respeito do seu destino eterno, ou com Deus, ou destino interno, longe de Deus, debaixo da ira de Deus, que é o inferno e o lago de fogo, que não foi criado para os homens, mas criado para o diabo. E aqueles que são enganados pelo diabo, iludidos pelo diabo, este é o lugar que vão estar. Essa é a justiça de Deus. Agora, lembrando então que, falando a respeito de nós que conhecemos o Evangelho, que temos nos rendido a Jesus, eu queria, nesse momento, e esse é um dos propósitos desse projeto Casa de Paz, é despertar todos nós, todos os cristãos da Paz Church Barueri, para a missão que nós temos, né? O que nós estamos fazendo nessa terra. E eu quero ler para vocês aqui um outro texto que fala sobre isso, que é de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14 a 21. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nos detalhes desse texto, que diz assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto,
Um morreu por todos, logo todos morreram. Então aqui começa falando a respeito da nossa experiência de salvação, né? De recebermos esse amor de Deus e saber que Ele pagou um preço. Ele morreu no nosso lugar, pagou o preço, a nossa condenação. Nós merecíamos o inferno, mas Ele assumiu esse preço e nos livrou. Pela graça sois salvos. Então por isso nós somos dominados pelo amor de Deus. Só que, não para aí, continua o texto e diz assim: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então aqui já começa a entrar a responsabilidade que nós temos como cristãos. Ele morreu por todos só para nos salvar? Não. Aqui diz que ele morreu por todos para que os que vivem agora debaixo dessa graça, dominados pelo amor de Deus, não vivam mais para si mesmos, porque conhece o filme que vem depois da vírgula, que é a morte, e aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, eles sabem o que vai acontecer, então eles não vão viver mais para si, mas vão viver por aquele que morreu por eles e ressuscitou. E aí continua: assim que nós, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, a nossa reconciliação, o nosso perdão, o nosso acesso a Deus através de Cristo, tudo isso Deus fez, mas Ele também nos deu o ministério da reconciliação. Então, eu queria que você pensasse nisso. Nós recebemos essa reconciliação, mas nós também recebemos um ministério, o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra de reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos a vocês que se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, esse texto está recheado dessas verdades espirituais que Deus fez por nós, de reconciliação, de perdão, né, de ser dominado pelo amor de Deus, mas ao mesmo tempo esse texto está recheado de exortações e lembretes de que por conta disso nós temos uma missão, porque nós fomos reconciliados, nós ganhamos o ministério da reconciliação, porque nós somos dominados pelo amor de Deus. Nós temos então os nossos olhos abertos para o futuro e nós passamos a ter então uma responsabilidade e uma tarefa e uma missão nessa terra de anunciar o evangelho da riqueza de Deus, das grandiosidades de Deus. Então essa é a missão de todo cristão e nós não podemos nos esquecer disso. Eu quero fazer com você aqui falar uma história para a gente poder aplicar isso na nossa vida. Imagine que você tenha um filho e você peça para o seu filho assim: filho, por favor, vá ali na casa da sua tia e eu preciso entregar para ela R$50. Eu vou botar aqui nesse envelope e você, por favor, vá na casa da sua tia e entregue esses R$50 que eu estou devendo para ela e ela está esperando esse dinheiro. E aí você confia esse envelope na mão do seu filho. Você deu para ele, então, uma missão. O seu filho vai e volta. Quando ele volta na sua casa, normalmente você vai pedir uma satisfação, né? Eu quero um retorno, um feedback, né? O que você fez, como foi que você cumpriu essa missão e se você cumpriu essa missão. Imagine que o filho volta e o pai vai e pergunta: e aí, deu tudo certo? Ele falou: pai, mais ou menos. Mas por que mais ou menos, filho? Porque quando eu estava indo para casa da tia para levar aquele dinheiro, eu passei e vi uma sorveteria e me deu uma vontade muito grande de tomar sorvete, então eu usei aquele dinheiro para tomar sorvete e acabou que não sobrou nada, então eu não pude entregar para a tia. Eu pergunto para você, você como pai, o que você faria com o seu filho? Então ele é seu filho, não vai deixar de ser seu filho, mas ele não foi fiel. A missão que você entregou,
para Ele. Né? Você poderia dizer, filho, esse dinheiro você poderia ter entregue lá e você voltando para cá, você teria todo o sorvete, tudo que você precisasse, eu te daria, até como recompensa por você ter cumprido a sua missão. Essa história, essa parábola serve muito para representar a nossa missão diante de Deus. Nós fomos salvos, nós fomos lavados, nós somos filhos, mas nós precisamos entender, a Bíblia diz que todos nós, sem exceção, um dia vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, não para sermos julgados, absolvidos ou condenados, porque nós já fomos absolvidos por causa do sangue de Cristo, mas nós temos uma missão e nós vamos precisar dar satisfação para Deus. O que nós fizemos com o tempo, com os recursos, com a nossa vida, com a saúde, com o tempo nessa terra que Deus nos deu. Nós cumprimos a nossa missão ou não? Por isso que a Bíblia diz que vai haver recompensa, mas vai haver reprimenda também para aqueles que cumprirem ou não cumprirem a missão que receberam nessa terra. E essa missão não está ligada a coisas, e eu vou dizer até mais, não está ligado só a um ministério específico, né? Se você canta bem, você cantou para Jesus, se você toca bem, se você tocou para Jesus, isso tudo são coisas importantes, mas a maior de todas as missões que nós temos e que a Bíblia nos dá esse respaldo, nós temos o ministério da reconciliação. Ele abriu os nossos olhos para o futuro e nós precisamos então trazer essa visão do futuro e anunciar para as pessoas vivas nessa terra a respeito do plano de Deus. Então essa é a nossa missão nessa terra e nós vamos precisar dar contas diante de Deus do cumprimento ou não dessa missão. E nesse texto também diz que nós somos embaixadores de Cristo, né? Nós estamos aqui a uma embaixada celestial e os embaixadores são aqueles que cuidam dos interesses dos negócios do reino do qual eles são. Nós somos já do reino celestial. E qual é o interesse de Deus aqui nessa terra? É que todos se salvem e nenhum se perca. Então isso passa pela nossa embaixada, passa pelo nosso ministério, passa pela nossa vida. Então o nosso life, por exemplo, as reuniões que nós fazemos em casa, por que nós precisamos ter essa meta de ganhar pessoas e de multiplicar? Essa é a nossa missão. Nós somos chamados para isso. Então nós precisamos inspirar, ensinar e mobilizar as pessoas para que nós ganhemos novos convertidos, novas pessoas, consolidemos essas pessoas, inserimos no coração delas, ensinemos essas pessoas a respeito desse chamado, dessa missão, capacitemos para que cada um possa ir e produzir fruto e fruto que permaneça, né? Então nós estamos nessa terra com esse propósito, né? E o nosso papel, então, falando para você especificamente como líder de life, um dos papéis importantíssimos, então, do líder de life é mobilizar e inspirar todos os membros do Life para estarem na mesma página. Não importa se a pessoa se converteu há um mês ou há 20 anos, né? Todos continuam tendo a mesma missão. Existe um grupo de pessoas que estão dentro do nosso círculo de relacionamento. Hoje se fala tanto de network, né? E quem está aí no mercado de trabalho, empreendendo, sabe a importância de conexão com pessoas para você poder ajudar e ser ajudado, né? Ser alavancado na sua vida, na sua área profissional e tudo mais. Isso é muito lindo, é muito importante, mas mais importante do que isso é nós usarmos esse network para nós abrirmos e descortinarmos diante das pessoas essa visão celestial, essa visão de futuro, né, que os mortos poderiam estar clamando lá diante de Deus. Por favor, faz alguém ressuscitar e ir lá para contar essa verdade. Deus vai dizer, não precisa que ninguém ressuscite, porque eu tenho os meus filhos lá, os meus embaixadores, aqueles que carregam essa missão da reconciliação, para falar do meu amor, para declarar essas verdades. Então, queridos, Deus conta conosco. Então, como líderes de life, como discipuladores, como membros do Life, nós temos essa missão, mas também nós precisamos influenciar, inspirar cada membro do nosso Life para cumprir esse propósito, para ter essa mesma missão. E é por isso então que nós temos esse projeto que nós chamamos de Casa de Paz, que é um projeto evangelístico que nós vamos fazer no mês de outubro, a partir do dia 16 de outubro. Serão 4 semanas onde todos os nossos lives vão se transformar em casas de paz e o desejável é que cada life
se pulverize em mais um, ou mais dois, ou mais 3 casas de paz, né, para que nós possamos ter um alcance cada vez maior de atrair pessoas, de falar do Evangelho, né, que deve ser, o falar de Jesus, falar do Evangelho deve ser o nosso estilo de vida, mas esse projeto ele serve para exatamente turbinar, para nos inspirar, para nos mobilizar, porque durante 4 semanas ou um mês, nós todos vamos estar envolvidos na mesma coisa. Então, para o sucesso desse projeto, eu quero falar de alguns pontos aqui que são super importantes para que nós tenhamos muito sucesso nesse projeto. Então a Casa de Paz ela começa todos os lives, sem exceção, eles vão se transformar a partir do dia 16 de outubro, eles vão se transformar em casas de paz, né? Agora nós precisamos então até lá trabalhar intensamente nesses próximos 2 meses para preparar então os nossos lives para essas casas de paz. E então quais são os preparos necessários? Primeiro, nós precisamos preparar discipuladores, né? Pessoas que vão nos ajudar a cuidar dos novos que vão chegar. Jesus ele fala em Mateus capítulo 9 de uma visão muito importante que nós precisamos ter como cristãos. Ele fala o seguinte: a seara está branca, mas os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Jesus fala de 3 coisas muito importantes. Primeiro ele fala da oportunidade, a grande oportunidade que a colheita está pronta, ou seja, o Espírito Santo está trabalhando no coração das pessoas, plantando sede no coração das pessoas. Ele está fazendo esse trabalho, então há uma colheita prontinha. Então Jesus identifica a oportunidade, mas em seguida ele identifica um problema, e o problema é, os trabalhadores são poucos para essa colheita. Mas em seguida ele fala da solução. Então rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para essa grande colheita. E é isso que nós esperamos que aconteça dentro dos nossos lives, que o líder de life ajude cada um ali a ser preparado como esse trabalhador para essa grande colheita. E o primeiro ponto ali, a primeira estação que nós precisamos levar as pessoas para chegarem é a estação do discipulador, as pessoas estarem prontas para cuidar desses novos que vão chegar, né? E para isso existe um trilho para dar uma visão para cada líder de célula de como levar cada pessoa a chegar nessa posição de discipulador. E esse nosso trilho ele tem 9 pontos que nós checamos, que nós precisamos levar cada pessoa que está sendo treinada para ser um discipulador a passar. E são pontos bem básicos. O primeiro ponto é ser membro da Paz Church, ter passado pelo café com o pastor, ter um comprometimento com a igreja. O segundo ponto é congregar fielmente no culto e congregar no life. O terceiro é completar o acompanhamento inicial, é passar pelas 8 lições do acompanhamento inicial e se comprometer a continuar esse processo de discipulado sendo cuidado. O quarto ponto é completar a classe Nova Criatura. Nós temos uma classe para dar base para as pessoas, base bíblica. Então, o discipulador ele precisa completar a classe Nova Criatura e ele precisa fazer o Expresso 1, que é um treinamento para discipulador que nós temos já agendado. Então, o líder de célula fique de olho para você inscrever os membros do seu life para passarem pelo Expresso 1. Ser batizado no Espírito Santo, que recebe isso pela fé. Ser dizimista fiel, que é uma demonstração de comprometimento com a obra de Deus, com a igreja local, com essa visão da eternidade, usar os recursos, né, para promover o avanço do reino de Deus, né? O oitavo é assistir, nós temos 3 vídeos bem básicos, bem curtinhos, de treinamento de como usar o manual do discipulador para levar as pessoas pelo discipulado inicial. Então, a gente tem esses vídeos disponíveis. E, por último, é ser aprovado para ser um discipulador pelo líder de life, né? Então, passou as pessoas por esses 9 pontos, a pessoa está pronta para cuidar dos novos que estão chegando. Então esse é o primeiro ponto. Quanto mais discipuladores nós tivermos dentro do life, mais trabalhadores nós temos para cuidar dessas pessoas que vão chegar. Então trabalhe muito intensamente para levantar esses discipuladores. Segundo ponto, obviamente, é levantar líderes de life, porque as casas de paz, elas serão lideradas por líderes prontos para liderar em lives, porque nós cremos que essas casas de paz, elas vão se transformar em novos lives. Então, para isso, nós precisamos trabalhar, levantar os trabalhadores antes para poder liderar e pastorear essas pessoas
Então nós temos o líder de life ter esse foco principal de levantar os trabalhadores, que foi exatamente o que Jesus nos pediu para fazer, né? Levantar trabalhadores para essa seara. Então nós temos também o nosso trilho de líderes de life, que também tem 9 pontos bem básicos, mas super importantes. E o primeiro deles é já ser um discipulador, ter passado por aqueles 9 pontos anteriores. Então, ser um discipulador, depois ser batizado por imersão, né, estar comprometido ali com a igreja, com o reino de Deus, publicamente através do batismo. Nós temos alguns vídeos de treinamento de líderes de célula que não estão prontos ainda, então é o terceiro ponto do trilho. Nós estamos devendo como igreja, mas nós vamos dar. Então os líderes mais tarde vão ter acesso a esses vídeos para poderem serem treinados também. Mas nós temos o Expresso 2, que vai acontecer dia 12 de outubro. Então todo novo líder que vai liderar a Casa de Paz tem essa oportunidade de passar pelo Expresso 2, que vai ser no dia 12 de outubro, que é uma tarde que nós temos de ministração para dar a base da liderança para esses novos líderes, né? Frequentar fielmente Tadel. Nós temos Tadel uma vez por mês hoje, né? E nós precisamos então que os novos líderes frequentem o Tadel, tenham um comprometimento com esse Tadel. O sexto é continuar sendo discipulado, ter alguém que está cuidando dele regularmente, discipulando regularmente, isso é super importante. O sétimo é auxiliar o líder de life a pastorear os membros do life e conduzir 2 ou mais pessoas pelo acompanhamento inicial, que é o trabalho lá atrás do discipulador, levar as pessoas pelo acompanhamento inicial. O oitavo é ter uma vida cristã exemplar. Então, através do discipulado, o discipulador vai ajudar a pessoa, né, a ter um bom testemunho lá fora, ter um casamento bem ordenado, ter uma vida, né, exemplar em todas as áreas, na área financeira, no comportamento social. Então são coisas super importantes para quem vai liderar, mas isso o discipulado vai nos ajudar. E o 9º passo é ter uma entrevista com o pastor de rede para ser aprovado para ser um discipulador. Então assim nós preparamos discipuladores, a entrevista para provar, para ser um líder de life. Então nós formamos líderes de life e formamos os discipuladores. Esses novos vão nos ajudar, então, na liderança da Casa de Paz, né? Então, isso é um ponto muito importante. Agora, na preparação ainda para essa Casa de Paz, nós vamos ter um jejum de 7 a 11 de outubro. Nós vamos tirar um tempo de jejum e oração, rogando ao Senhor da Seara para que mande os trabalhadores, para que levante as pessoas, para que nos prepare para receber os novos que o Espírito Santo vai nos enviar. Nós vamos ter também uma vigília dia 11 de outubro, que são apenas 3 horas de oração, das 9 às 11. Nós vamos estar juntos orando concentradamente por esse projeto, mas nós vamos encorajar muitas pessoas que estão dentro do Life para nos ajudar nesse trabalho, vamos formar os novos líderes e nós vamos preparar cada Life. Preste bem atenção nisso, líder de Life. Nós precisamos que você prepare dentro do seu Life 4 pessoas que tenham bons testemunhos de conversão, porque nós vamos ter vídeos que nós vamos enviar para vocês. Para essas 4 semanas vão ser 4 vídeos bem simples, bem rápidos de evangelismo que nós vamos apresentar através da TV, mas eu gostaria que cada live tivesse ao vivo 4 pessoas para 4 semanas serem pessoas diferentes, né, testemunhando do impacto de Jesus na sua vida. Então, testemunho simples de 3 minutos, de 5 minutos, preparar essas pessoas para esse tempo, para essas 4 semanas, dar um treinamento para isso, né, dos pontos certos a falar, né, daquilo da transformação que Jesus fez. Então nós vamos usar isso. Mas o último ponto que eu quero falar, que talvez seja um dos mais importantes aqui, é o líder de Life mobilizar todos os membros do Life para se envolverem nesse projeto. Talvez ele não vá discipular, talvez ele não vá liderar a Casa de Paz, mas todos são muito importantes para o sucesso desse projeto. De que forma? Trazendo pessoas novas. Para isso nós queremos já começar desde já, incentivar cada um, já buscar do Espírito Santo pelo menos 3 pessoas, que você vai anotar o nome dessas pessoas, vai trazer para dentro do Life. Eu quero que o líder use as estratégias necessárias para colher esses nomes e toda semana orar por essas pessoas, clamar pela vida dessas pessoas. Aí cada um vai se aproximar desses 3 pelos quais ele está orando e
já fazer o convite para essas pessoas participarem dessas 4 semanas evangelísticas que nós teremos dentro dos nossos lives, né? O live que é da quarta-feira vai ser na quarta, o live que é de sábado no sábado, ou outro dia da semana que seja mais adequado, mas serão 4 semanas específicas de evangelismo, onde nós precisamos mobilizar todos, eu repito, todos os membros do Life, para nos ajudarem a trazer pessoas. Cada um traz 1, traz 2, traz 3, traz 4, traz 5, e assim por diante nós nos juntamos nessas reuniões para evangelizar, para falar dessa visão futura da eternidade, para livrar as pessoas das mãos do diabo, para livrar do inferno, para conectar as pessoas através da reconciliação com Deus, né? Nós temos esse privilégio como embaixadores. Então, um dos pontos principais, essenciais para o sucesso é o líder de Life ter esse poder de mobilização, de encorajamento para que todos os membros do Life participem. E se por acaso algum membro do Life acabou não conseguindo trazer ninguém, convidar ninguém, mas mesmo assim a presença dele durante essas 4 semanas é super importante para estar junto, porque de repente um não trouxe ninguém, mas o outro trouxe 2, 3, e aí a gente tem aquele momento juntos de comunhão, né, do barnabiar, do se interessar uns pelos outros, de orar uns pelos outros. Então nós precisamos de muitos cristãos envolvidos nessa tarefa, e essa é uma tarefa não do líder de Life, nem do líder da Casa de Paz ou do discipulador, mas de todos os membros do Life. Então nós estamos com muita expectativa de que esse período, esse projeto Casa de Paz 2024 vai ser um grande impacto nas nossas vidas, um impacto na igreja. Nós vamos ver uma grande colheita se nós atentarmos para esses detalhes que foram ministrados aqui, e eu sei que você vai atentar por ele e vai mobilizar e vai incentivar as pessoas. E uma dica que eu dou: pega esse vídeo aqui do Tadel e espalhe dentro do Life. Peça para os irmãos ouvirem essa ministração, ruminarem essa ministração, serem impactados, entusiasmados, encorajados, serem cheios de compaixão, abrir os olhos para enxergar esse tempo de oportunidade, mas também essa responsabilidade que todos nós, como cristãos, temos nos nossos ombros, né? E nós, como líderes da Paz Church, estamos prontos para fazer de tudo, ajudar, mobilizar, orar e treinar cada um para cumprir o seu propósito e o seu papel. Então fique muito ligado nas programações, nos avisos, nos cultos, nos tadéis, porque nós vamos falar muito sobre tudo isso. E nós vamos ver realmente a maior colheita que nós já vimos, mas eu sei que isso é só o começo. Deus vai fazer muito mais em nós, através de nós, no nome de Jesus. Então eu quero orar aqui para nós encerrarmos esse tempo e abençoar a sua vida e o seu life, no nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado, Deus, por essa oportunidade maravilhosa de compartilharmos aqui o Teu coração, essa visão espiritual, Senhor, que é uma realidade tão palpável, Senhor, mas que isso atinge o nosso coração, Senhor, de uma forma profunda e intensa, que nós possamos viver, ó Pai, para cumprir esta missão. Nós não vivamos, ó Deus, como aquele rico, Senhor, que viveu, ó Deus, em festas, como se não existisse o amanhã, Senhor, e se esqueceu, ó Deus, da vida eterna, mas que nós sejamos cristãos focados, ó Pai, entendendo, Senhor, que o tempo é agora, Senhor, o tempo de trazer essa revelação ao coração das pessoas, ó Deus, é agora. Nós te pedimos, nós oramos, ó Deus, por essa grande colheita que nós vamos ter. Levanta os trabalhadores, levanta, Senhor, pessoas apaixonadas, pessoas, ó Deus, totalmente mobilizadas, ó Deus, para essa tarefa, Pai. No nome de Jesus eu te peço, eu abençoo cada líder de life, cada supervisor, cada discipulador. Eu abençoo, Senhor, os novos que vão abrir as suas casas, porque nós precisamos de muitas casas, ó Pai, para termos sucesso nessa casa de paz. Senhor, move os corações, ó Pai, traz essa disponibilidade, Senhor, ó Deus, das pessoas de abrir as suas casas para servirem o Teu reino. Eu te peço isso com todo o meu coração e muito obrigado por fazermos parte desse projeto, o maior projeto do universo, Senhor, que é o Teu reino, que a expansão dele vem através da Tua igreja. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe profundamente.